Então eu não saio de São Martinho porque eu adoro esta terra, não me imagino a viver noutro lugar. Encontrei as condições de treino que preciso aqui próximo. Quando não consigo treinar, mesmo aqui em São Martinho, tenho a Nazaré, que é logo aqui ao lado, tenho as Caldas também, e por isso juntei o útil ao agradável, que é viver numa terra fantástica e poder treinar aqui próximo. Tenho tudo à exceção de um grupo de treino, é a única coisa que me falta aqui. Gostava de ter realmente um grupo com quem pudesse treinar mais e que me pudesse apoiar mais. Aqui não é possível isso, no entanto tenho tudo o resto, estão as condições em termos de estrada, de percursos, de pistas, tenho imensas pistas aqui num raio de 25 km mais ou menos, tenho aqui 3 ou 4 pistas, portanto posso escolher à vontade por onde é que quero ir. Sim, o meu foco é o treino e uma vez que tenho as condições todas reunidas aqui próximas de mim, facilita-me bastante a vida. O meu treinador é que está longe, pronto, tentamos aqui conciliar da melhor forma para podermos estar juntos em algumas ocasiões e trabalhar alguns pormenores que são importantes com a presença do treinador, mas tirando isso eu consigo reunir aqui todas as condições de que preciso para treinar e para me manter focada. Eu sempre fui muito independente, sempre fui muito autónoma e o treinador manda o planeamento e eu cumpro tudo à risca e se eu não cumprir alguma coisa sou a primeira a dizê-lo, por isso, como sempre fui habituada a treinar sozinha, porque eu sempre treinei sozinha desde que comecei no atletismo, isso nunca foi um problema. O ter o treinador perto ou longe não é um problema. Claro que há situações em que, imaginemos se eu vou à pista, há ali uma altura em que o treino não está a sair tão bem, se calhar se o treinador estivesse ali próximo, se calhar na hora fazia ali algum ajuste ou dava ali a opinião em relação a alguma coisa que podíamos melhorar naquele momento. E eu nesse aspecto tenho de fazer ali tenho que ter a capacidade às vezes de perceber o que é que pode estar a falhar e ser eu a fazer alguma alteração, se assim o entender, ou então terminar o treino ainda que possa não estar a sair da melhor forma, pronto, e depois então dar-lhe esse feedback no final do treino. No que toca à fisioterapia, eu comecei a ser acompanhada há mais de 10 anos na mesma clínica, em Alcobaça, e depois surgiu a possibilidade de continuar todo o meu acompanhamento lá, portanto, desde essa altura que sou acompanhada lá, portanto, é aqui no meu concelho, também é próximo, por isso todas as condições acabaram por se aproximar, digamos assim, e poder usufruir de todas as coisas aqui, mesmo no concelho ou nos concelhos vizinhos, que é muito próximo também. Para mim é muito importante acreditar nas pessoas com quem eu trabalho, portanto aqui não se trata de divulgar uma coisa na qual eu não acredito, não, todos os apoios que eu tenho são de empresas ou de marcas de produtos nos quais eu acredito bastante. Lá está, na questão da fisioterapia, eu procurei aqueles serviços porque eram uma referência e passei, felizmente, a ter o apoio da Fisioclem e pronto, e a partir daí contei sempre com eles nos piores momentos, que são as lesões, mas soube que estava sempre muito bem entregue e que todos os profissionais que lá estão são de enorme valor e eu sei que estou em boas mãos. Acho importante falar sobre as rotinas para que as pessoas tenham noção de quão difícil é. Às vezes questiono-me sobre isso porque tenho noção que se calhar se eu disser a alguns jovens como é que funciona o meu dia-a-dia, como é que são as minhas rotinas diárias, de tudo que envolve o treino, a alimentação, essas coisas todas, se calhar vou assustar alguns. Se calhar vai haver gente que vai achar, não, isto não é para mim porque eu não quero cumprir estas coisas. Se calhar vou atrair outros. No entanto, acho que é importante que as coisas se digam realmente como elas são. Nós devemos ter noção. Ou seja, a mim nunca ninguém me disse que isto era fácil. Eu tinha consciência de que ser atleta era duro, eu tinha que sofrer, eu tinha que me sacrificar. Nos dias em que estava a chover muito, que estava a fazer muito frio, eu tinha que ir para a rua na mesma. Há muita gente que me diz assim, aconteceu-me muitas vezes dizerem-me, hoje está mau tempo, hoje não vais treinar. Não, eu treino todos os dias, independentemente de estar bom tempo ou mau tempo. É assim, claro, hoje em dia tenho uma passadeira em casa e foi uma das coisas que eu adquiri precisamente porque vivo à beira-mar e as intempéries aqui no inverno são duras para quem treina. Claro que eu penso sempre, bem, eu passei por isto tudo, mas valeu a pena. Mas também há momentos em que o sofrimento aperta e eu penso, bolas, mas
porque é que eu me meti nisto? Porque é que eu escolhi este objetivo? Bem, isto pode ser duro, mas a recompensa há de vir, se não for naquele momento há de chegar mais tarde, mas a recompensa vem. Só que é preciso ter consciência que é preciso sacrificar-me. Eu fico muito feliz porque agora em São Martinho existe uma menina que é a Caetana, é minha vizinha, por acaso, vivemos ali muito próximas, e eu olho para ela, ela não tem noção do orgulho que eu sinto. Obviamente que ela ainda é muito jovem e eu não sei qual é o percurso que ela vai fazer, não é? E nisso nós nunca não podemos adivinhar, não é? Ela pode chegar um dia e dizer não quero isto para mim, foi uma experiência e tal, mas não quero isto para o meu futuro. Mas eu vejo-a evoluir no atletismo e eu consigo rever-me nela, eu vejo-a correr e eu fico emocionada porque eu revejo-me nela. Eu era aquela menina, é exatamente a mesma coisa. E durante estes anos todos eu nunca vi ninguém, ou seja, provavelmente se a Caetana não continuar este percurso, se calhar São Martinho vai ficar durante muitos anos sem ninguém ligado ao atletismo. E isso também me entristece de alguma forma, gostaria que realmente houvesse mais sensibilidade nesse sentido, que se arranjassem condições para motivar os jovens a praticar atletismo. Claro que, obviamente sendo um meio pequeno é difícil, nem toda a gente vai gostar de correr, de saltar, de lançar, obviamente, não é? E também não temos propriamente uma pista aqui em São Martinho, mas eu também não tinha e eu consegui vingar no atletismo, digamos assim, e prosseguir estes anos todos, mesmo não tendo as melhores condições. Portanto, eu quando era miúda, eu ia treinar para a Marginal e meu pai dizia-me, só podes ir até ao ponto X, porque ele tinha receio que eu me afastasse mais do que aquilo. E nem que eu tivesse de estar ali a fazer piscinas de um lado para o outro, mas eu só tinha autorização para ir até ali. Mas isso nunca me impediu de deixar de treinar. Ele pedia-me isso por segurança, obviamente, não é? Hoje em dia eu afasto-me e ele ainda hoje, se puder, vai comigo de bicicleta, porque não gosta que eu vá sozinha. Mas não foi por não ter aqui mesmo na minha terra, todas as condições, que obviamente eu para rolar, para correr, não é? Fazer corrida contínua, posso fazer aqui perfeitamente, não é? Mas depois precisava de uma pista, não é? Aqui não tenho. Ok, fui para as terras vizinhas, fui para a Nazaré, fui para as Caldas, encontrei as condições necessárias, também tive sempre a abertura desses municípios para poder usufruir das condições que eles têm, não é? Que são fantásticas. Portanto, apesar de não termos aqui uma pista, e que não tem que haver uma pista em todas as terras, não é? Podem ser criadas condições para se desenvolver a modalidade. E eu gostava, obviamente, de um dia ver mais jovens, mais crianças a gostar disto e a olhar, tipo, se calhar para mim e pensar assim, não, eu quero seguir um percurso como a Ana Mafalda, quero chegar a um clube grande, quero ser campeão nacional. Essas pequenas coisas, obviamente, que eu aos 33 anos continuo a olhar para alguns atletas e dizer, bolas, fizeram um percurso incrível, eu gostava de ter feito um percurso assim, eu gostava de fazer ainda um percurso assim. Portanto, eu acho que nós, a vida toda, continuamos sempre com essas referências e eu gostava, obviamente, de ser uma referência aqui na minha terra para os mais jovens, nesse sentido, de desenvolver a modalidade também aqui. Hoje em dia um pouquinho mais, mas durante muitos anos não. Durante muitos anos não. Eu acho que foi preciso eu conquistar ainda mais títulos e talvez na altura em que fui para o Sporting tenha tido mais impacto aqui na zona, porque durante muito tempo os reconhecimentos eram zero, para dizer a verdade. Não é que isso seja o mais importante, não é? Porque não é nisso que o atleta tem que se focar, eu tenho que me focar em atingir os meus objetivos, independentemente de ter toda a gente a reconhecer o meu esforço ou não. Agora, claro que há situações em que nós gostamos de ver o nosso esforço reconhecido, obviamente, e durante muito tempo isso não aconteceu, nem por parte do município, nem por parte aqui da freguesia. Foi uma coisa que foi gradualmente, fui conquistando também. Eu acho que fui conquistando as pessoas. Hoje em dia eu vou a treinar e não há ninguém que não apite, diga adeus, que me grite palavras de incentivo. Isto porque estamos a falar de uma terra pequena, onde toda a gente se conhece naturalmente, e as pessoas conseguem reconhecer isso. E se, por exemplo, virem uma prova de estrada que passa na televisão, depois dizem, olha, eu vi-te na televisão, e pronto, e reconhecem isso. E tive recentemente sim, um outdoor ali à entrada da vila, que foi uma iniciativa muito engraçada da Junta de Freguesia, porque na verdade aquilo não era nem mais nem menos do que dar-me a conhecer às outras pessoas. Não era só pelo reconhecimento da vila em si, mas era a possibilidade de dar a conhecer às pessoas que visitavam
a terra, que existia uma atleta aqui, pronto, aqui não é muito comum, não é? Eu não me lembro assim de ninguém que se tenha destacado no desporto e no atletismo então muito menos, e então achei que foi uma iniciativa muito engraçada, durou ali quase 2 anos, esteve ali à entrada da vila e foi muito giro também receber o feedback das pessoas, porque havia muita gente, como no outdoor tinha mencionado os títulos de campeã nacional e essas coisas todas, havia muita gente a fazer-me essa observação, conheço-te há tantos anos, sempre te vi correr aqui, mas não tinha noção que já tinhas conquistado estas coisas. Pronto, porque a realidade é esta, sejam muitos títulos ou poucos títulos, não importa, eu orgulho muito deles, acho que a minha terra se deve orgulhar também, e isso foi bom para as pessoas perceberem o que é que eu já tinha conquistado ao longo do tempo. Foi uma iniciativa que me deixou muito satisfeita. Todos os dias passava lá a treinar e via a minha cara em ponto gigante e olhava para aquilo e pensava, bolas, isto está mesmo, está bonito, pronto, gostei muito, foi uma iniciativa top. Eu acho que todas as terras podiam aproveitar, obviamente, não só na questão desportiva, mas noutras também, mas devem sempre valorizar aquilo que têm, porque é como eu digo, independentemente de poderem ser os melhores do mundo ou os melhores do país ou o que seja, devem ser valorizados, devem ser reconhecidos e acima de tudo, acho que se as juntas de freguesia, se as câmaras municipais tiverem o cuidado de dar a conhecer os seus atletas, isso também aumenta a possibilidade dos atletas conseguirem apoios, porque se nós não formos conhecidos, se as pessoas que nos rodeiam não souberem quem somos, o que é que fazemos, o que é que já conquistamos, também é difícil que nos apoiem. Portanto, acho que o principal era haver esse cuidado na divulgação dos atletas. E aqui na minha zona, então, existe imensas coisas para explorar, no sentido que podiam ser, a nível desportivo, nós ainda não nos desenvolvemos tanto quanto eu gostaria. Temos na parte náutica, podiam explorar imenso, podiam fazer aqui uma série de campeonatos de uma série de coisas. Tem montes de trilhos, podiam fazer também muita coisa, portanto dar a conhecer os seus atletas e divulgar também as condições que existem para o treino e das mais diversas áreas, acho que isso era muito importante. Muita gente me pergunta, o que é que vais fazer a seguir? Eu não estou muito preocupada porque eu sempre trabalhei, sempre fiz 1001 coisas e eu costumo dizer que não é o trabalho que me assusta, é a falta dele. Portanto, neste momento eu estou bem, estou confortável com as minhas escolhas, mas acho que ainda não existe, por parte das entidades empregadoras, neste caso, a sensibilidade, por exemplo, para empregar um atleta de alta competição, seja de que modalidade for. Eu lembro-me de uma situação em que eu fui a uma entrevista de emprego e a pessoa que supostamente me iria entrevistar naquele momento e que tinha lido o meu currículo, essas coisas todas, teve um imprevisto e ligou a dizer a outro colega para me entrevistar, a pessoa vem cá fora chamar-me e naquele entretanto, enquanto fazemos o trajeto para chegar ao gabinete onde eu ia ser entrevistada, a pessoa olha para mim e diz, mas você é atleta? E eu, sim, então você é fulana, assim, eu, sim. E a minha entrevista acabou ali porque eu ainda não me tinha sentado e a pessoa disse, peço desculpa, mas nós precisamos de alguém com maior disponibilidade. Você depois vai pedir para trocar folgas, para trocar turnos, porque tem uma competição aqui, tem uma competição ali, peço desculpa. A minha entrevista acabou ali, nem 5 minutos durou, eu não tive tempo de me sentar e a pessoa já me estava a dizer que o emprego não ia ser meu. E isto é triste, é triste mesmo, porque em todas as outras vezes em que eu trabalhei, eu não me lembro nunca de ter falhado a um patrão, por causa do atletismo. Se calhar prejudiquei muitas vezes no treino por causa do trabalho, porque me trocaram turnos à última da hora, porque não me permitiam fazer turnos em que eu pudesse treinar de manhã e à tarde, porque me proibiram de trocar turnos com colegas, por exemplo, que era coisas que me facilitavam a vida. Ou seja, se houve alguém prejudicado em todo este processo de trabalho-treino, foi sempre o treino que saiu prejudicado, porque eu nunca prejudiquei a minha entidade patronal pelo treino. Acho que um atleta tem essa capacidade de se adaptar, de se reinventar, não pode treinar às 10 da manhã e às 6 da tarde, treina às 6 da manhã e treina às 8 da noite. Não importa, mas vai treinar e faz esse sacrifício. E nem todas as pessoas estão preparadas para dar emprego a alguém que tem que fazer alguns ajustes no horário. Isto não significa que a pessoa não queira trabalhar ou que não tenha vontade, muito pelo contrário. Na maior parte das vezes nós queremos trabalhar e queremos conciliar isso com a nossa atividade. Só que é muito difícil porque do outro lado não temos essa abertura, as pessoas não estão preparadas para isso e não querem ceder. Eu lembro-me que durante muito tempo eu usava as minhas férias do trabalho para poder usufruir, para poder ir a estágios ou assim.
Na verdade, eu não tinha um período do ano em que eu tivesse de férias do trabalho e tivesse de férias do treino. Não, as minhas férias do trabalho eram geridas em função das minhas necessidades como atleta. Ou seja, nesse sentido eu considero que eu nunca prejudiquei o patrão, porque eu fiz sempre os meus ajustes em função das minhas necessidades. E é duro nós procurarmos um emprego e vermos barrados por questões que é só uma questão de sensibilidade, das pessoas terem a noção que é possível as pessoas trabalharem e nós temos vontade de o fazer, e até porque temos uma coisa que é absolutamente fundamental e que as pessoas, a maior parte das pessoas acaba por se esquecer, é que nós como atletas fomos habituados a ser temos uma rotina tão apertada, que não podemos deixar nada por fazer. Então somos muito metódicos, somos muito organizados, somos muito disciplinados, e aquilo que nós temos no treino pode ser levado para o trabalho. E é isso que está a faltar, é as pessoas terem essa visão e terem vontade de dar emprego a atletas de alta competição, nas mais diversas modalidades. Isto não vale só para o atletismo, vale para N situações em que eu acho que era possível haver algum ajuste e ajudar os atletas neste sentido. Estrada, corta-mato ou pista? Eu colocava a estrada em primeiro, o corta-mato em segundo e a pista em terceiro. Acho que já houve uma fase em que era ao contrário, o corta-mato estava sempre primeiro, eu sempre adorei corta-mato e foi onde eu comecei também. Se calhar, se fizer um grande resultado aos 10 mil, vou adorar a pista. Agora, obviamente que pelo meu percurso e pelos resultados que tenho conquistado, a estrada se calhar é o que mais me fascina, embora naturalmente não seja aquilo que dá maior reconhecimento, a menos que haja uma chegada à maratona, obviamente, mas depois talvez se eu for ponderar a seleção e essas coisas todas, foi sempre no corta-mato e na pista nos 10 mil. Na estrada existe o calor do público, sem dúvida nenhuma, porque não há muita, eu acho que a nossa cultura desportiva não nos permite deslocar-nos para irmos à pista, ver uma competição, e o que acontece é que nas pistas o público são os atletas que já competiram, os que estão à espera para competir, os treinadores, e às vezes ali uma família ou outra que consegue deslocar-se para ir ver as competições. Portanto, o público na pista, pelo menos em Portugal, é este. Na estrada não, na estrada há a curiosidade das pessoas verem passar, ou seja, as pessoas podem até nem gostar de atletismo, podem não fazer ideia de quem são os atletas, mas veem movimento e saem para ir lá e gritam e batem palmas e pronto. Ou seja, todo o calor do público é diferente, sim, na estrada tem essa envolvência. É difícil responder a essa pergunta, porque há tanta coisa a fazer no atletismo em Portugal que fica difícil dizer o que é que poderíamos realmente mudar. Primeiro do que tudo, os apoios, obviamente, que os atletas vão tendo, ou pela falta deles neste caso. Acho que até na simples comunicação que existe entre os atletas e a federação, por exemplo, acho que é uma das falhas principais, algumas injustiças que eu também já vivi, de situações que ou fiquei fora da seleção e pronto, e achei que realmente que merecia aquele lugar e que havia provas concretas de que realmente o lugar deveria ser meu. Eu acho que o trabalho deve ser feito sempre, obviamente, de baixo para cima, ou seja, valorizando sempre os jovens e trabalhando os jovens para que se mantenham e com todos os apoios necessários para chegar mais longe, porque é preciso que se entenda que nós podemos ter um grupo muito bom de atletas e que concentram grande parte dos apoios, ou a maioria dos apoios, sejam da federação, de empresas particulares, não importa. Se os outros que estão num grupo em baixo não conseguem apoios, então também nunca vão estar em pé de igualdade com os outros. Portanto, nunca vão conseguir lutar ao mesmo nível que lutam aqueles, porque também não têm apoios. Então eu acho que o principal, se pudesse alterar alguma coisa no atletismo, seria isso. É que temos que começar a apoiar por baixo, para os atletas crescerem e chegarem ao topo. Porque se não houver esse apoio, não é? Essas pessoas só conseguem esses apoios quando estão lá em cima, então os apoios vão sempre ser para os mesmos, que são uma minoria, logicamente, não é? Porque nós não nascemos todos Carlos Lopes, não é? Nem Rosas Motas, como é óbvio, e portanto não vamos chegar todos ao topo, não é? Mas se não houver apoios, então essa subida ainda fica mais difícil. O que o atletismo me deu de melhor, de tudo, sem dúvida nenhuma, foram as pessoas. As pessoas que eu conheci ao longo dos anos
e que acrescentaram muito à minha vida. Obviamente que o facto de, e como eu já tinha falado antes, nós sermos muito metódicos, muito organizados para conseguir fazer tudo, isso acrescenta muito à nossa vida pessoal. Acho que fiz amigos para a vida toda, alguns já abandonaram o atletismo, outros ainda permanecem, mas a realidade é que a nossa amizade ficou, vai ficar sempre, são pessoas que me acrescentam muito e todas as vivências que nós tivemos, tudo. Eu não tenho dúvidas de que sou uma pessoa muito mais batalhadora, muito mais lutadora, muito mais, com muito mais espírito de sacrifício pelo percurso que vivo como atleta. Isso o atletismo ensina-nos muito. Nós temos momentos muito bons, mas temos momentos muito ruins, muito ruins. Há alturas em que só apetece atirar a toalha ao chão e dizer eu estou farta disto, eu não quero continuar a sofrer. Eu recentemente lesionei-me, tive 2 meses a fazer fisioterapia diária e eu tinha dias que só tinha vontade de chorar quando me metia no carro para vir para casa. Eu só pensava, mas porquê que eu estou a passar por isto? Porque a fisioterapia era dolorosa e quando eu digo doloroso é doloroso fisicamente, causava-me dor. Eu tinha vontade de parar a meio e dizer não, eu não quero saber disto, isto está a ser difícil. Depois passou esse período e veio a retoma do treino. E os primeiros dias de treino eu só tinha vontade de chorar, aquilo era dramático, que eu pensava como é que é possível, como é que eu ainda há 2 meses atrás estava num momento de forma tão bom e eu agora estou no fundo do poço. E as coisas foram-se recompondo e eu fui reconquistando e pronto, e as coisas vão sair naturalmente e isso nós levamos, na nossa experiência como atletas, levamos para a vida, ou seja, há momentos muito difíceis em que nós vamos estar no fundo do poço, mas depois há momentos muito bons e que fazem valer a pena, então acho que esse é o maior ensinamento que este trajeto enquanto atleta me tem dado.